Olá pessoal, eu sou o Ricardo, esse é o Pretexto. O nosso convidado de hoje é mestre em comunicação e referência no Brasil quando o assunto é oratória. Professor Reinaldo Polito. Reinaldo, muito obrigado, viu, por ter aceitado o convite. Um prazer muito grande, Ricardo. Uma satisfação receber você aqui. Reinaldo, quer dizer que até os feios ficam mais bonitos quando falam bem? Esse foi um texto que eu escrevi que realmente fez um alarde grande, porque o feio, quando ele se comunica com uma voz bem colocada, quando ele usa um vocabulário adequado, quando ele tem simpatia, é charme, parece que ele fica também encantador. Então, com uma boa comunicação, até os feios, com certeza, conseguem ficar mais bonitos. Quando eu li isso, foi uma mensagem de esperança para mim. Eu já tinha perdido a esperança. Essa eu escrevi para mim, Ricardo. Serviu para muita gente. Reinaldo, o humorista Seinfeld, ele disse uma vez, analisando uma pesquisa americana, que o segundo maior medo das pessoas lá nos Estados Unidos era morrer. E o primeiro do ranking era falar em público. Ele até brinca que num velório as pessoas preferem estar no caixão do que ser o orador ali, né? Isso mesmo. Realmente você percebe que existe muito medo de falar em público? Você sabe que tem uma pesquisa muito curiosa falando a respeito desse assunto. E ali estão relacionados os maiores medos dos homens. Medo de altura, medo de águas profundas, medo de insetos, medo da morte. O primeiro é o medo de falar em público. E em quarto lugar é que vem o medo da morte. E realmente isso, a pessoa ela se sente impotente, ela se sente incompetente, ela se sente despoliciada, ela se sente insegura, desconfortável na frente do público, dependendo apenas dela mesma. Então ela fica realmente muito insegura. O medo de falar em público é terrível. Há umas frases interessantes, e Ricardo, eu nem falo quem é o autor dessas frases, porque eu já vi uma autoria de tanta gente diferente, eu só falo que não é minha. Tá. Uma delas é muito curiosa, diz assim: o cérebro é algo maravilhoso. Ele começa a funcionar no instante em que nós nascemos e só para na hora em que temos que fazer um discurso diante da plateia. E há uma outra muito curiosa também, Ricardo, diz assim: quando eu vou para a frente fazer uma apresentação, só Deus sabe o que eu vou falar. Quando eu chego na frente do público e começo, nem Deus sabe mais. Então o medo realmente é terrível e são praticamente três causas que levam a pessoa a sentir medo de falar em público. A falta de conhecimento sobre o assunto, porque se ela não domina a matéria, se ela não conhece o tema, ela vai caminhar sempre pelo desconhecido. O medo, a falta de ordenação didática da fala. A pessoa, quando não sabe iniciar, preparar, desenvolver e concluir, ela vai se sentir insegura também. A falta da prática, a falta da experiência no uso da palavra em público. Se ela não tem prática, não tem experiência, vai desenvolver também uma atividade desconhecida e fica com receio. E principalmente a falta do autoconhecimento. Não saber como é que as pessoas a veem efetivamente. Como é que se combate? Exatamente tratando essas quatro causas. Conhecendo o assunto com profundidade, organizando bem o raciocínio, saber como iniciar, preparar, desenvolver e concluir, praticando bastante, aproveitando todas as oportunidades e identificando as suas qualidades, seus pontos positivos. Com isso, nós reduzimos a quantidade de adrenalina despejada no organismo e vamos nos sentir muito mais à vontade. Reinaldo, independente do viés político, da simpatia política, é notório que a nossa presidente Dilma não é uma boa oradora, ou não é uma oradora muito eloquente. Você acha que isso tem peso na baixa popularidade dela? Sem dúvida que tem. Eu me lembro do presidente Reagan, nos Estados Unidos, às vezes a popularidade estava lá embaixo. E aí ele fazia um pronunciamento na televisão e mudava totalmente aquele índice de popularidade. Ele conseguia conquistar as pessoas. E a Dilma não. A Dilma, ela vai fazer um pronunciamento, mete o pé pelas mãos e consegue piorar ainda mais a sua aceitação junto ao público. O problema é que um presidente da República faz muito discurso. A Dilma fez no ano de 2015 180 discursos. Ou seja, ela faz um discurso a cada 2 dias. É muito discurso em muito pouco tempo. E com as atividades todas de um presidente,
é evidente que não tem assim tanto tempo para preparar. Quando eu escrevi, até falar um pouquinho do livro, quando eu escrevi o livro 29 minutos para falar bem em público, eu no momento em que estava escrevendo, eu me lembrei muito da Dilma. Como é que ela poderia, em pouco tempo, em menos de meia hora, preparar uma apresentação com a certeza de que ia fazer uma boa apresentação. Então, o que falta na Dilma é planejamento. E é simples, vai fazer uma apresentação, muito bem, onde é que nós vamos? Em tal lugar. O que é que vamos fazer ali? O objetivo é este. Como foi que nasceu essa história? O ano passado nós fomos até lá, fizemos essa promessa, havia esse tipo de necessidade e ficamos de desenvolver essa obra. Muito bem. E o que nós estamos fazendo agora? Inaugurando a obra e o objetivo da inauguração é promover ainda mais o nosso governo. Muito bem. E quais as pessoas que estarão presentes? O governador estará, o senador, etc, etc. O discurso está pronto. É só contar a historinha, vemos aqui o ano passado, existia essa promessa de fazer isso, dedicamos os esforços, investimos tanto. Hoje estamos aqui com a presença do governador, do senador, que nos deram tanto apoio. Com a inauguração dessa obra, nós vamos atingir isso. O discurso está pronto. Não deu tempo de fazer essa preparação. O que pode fazer um presidente? Vai lá e lê o discurso. E a Dilma até sabe ler muito bem. Ela, diante do teleprompter, ela se sai bem. Agora, não prepara e depois vai tentar falar de improviso, aí é uma desgraça. Aí começa a saudar a mandioca, sacar vento, e homenagear a mosquita, é uma desgraça. Reinaldo, a gente está em ano eleitoral, né? Logo, logo vai ter campanha para prefeito, para vereador. Que dica você dá para nós que vamos assistir as campanhas, para o público, para não cair em algumas estratégias de oratória que eles tentam fazer para enganar a gente? Infelizmente, o político é um bom mentiroso. Há um estudo muito interessante mostrando o seguinte: nós somos muito enganados pelas mentiras. De cada 1000 mentiras contadas, só uma é percebida. Isso de pessoas normais. Quando se trata de político, o político ele tem muita experiência em contar mentiras, em camuflar, esconder informações. Aí você pode multiplicar isso por 10. Então é muito, muito difícil. O que nós temos que fazer é, além do discurso do político, fazer uma avaliação da vida desse político. O que ele realizou, o que ele prometeu, se ele fez ou se não fez, porque conta muito mais as ações do que as palavras. Se as palavras não encontrarem respaldo nas atitudes dos políticos, não adianta querer dar um voto de confiança, porque assim como ele agiu até aqui dessa maneira, daqui para frente ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Queria que você citasse e elencasse o que você acha interessante, 2 ou 3 oradores que nós temos no Brasil, que você gosta de ouvir, que falam bem, e por que você gosta? Infelizmente, quando se fala em oratória, você só tem um caminho, ou falar de políticos, porque se eu cito aqui um empresário, provavelmente ele não vai ser conhecido. Se eu cito um palestrante, eu conheço tantos palestrantes excepcionais que dão shows de comunicação, a maioria também não vai saber. E os políticos estão à nossa frente. Vamos pegar 2 exemplos que são oponentes. Você pega o Lula e pega o Fernando Henrique Cardoso, 2 grandes oradores. Eu uma vez escrevi um texto que acabou provocando muita revolta: aprenda a falar em público com o presidente Lula. Uhum. E por que eu escrevi? Porque alguém que chega no final de segundo mandato com mais de 80% de aceitação popular sabe fazer discurso. E eu fiz uma análise técnica de como é que o Lula se comportava. Ele sabe como ninguém avaliar o tipo de público que ele vai enfrentar. O Lula sabe exatamente a mensagem que ele precisa transmitir de acordo com a plateia que ele vai ter pela frente. Quem é a população brasileira, Ricardo? É uma população, infelizmente, despreparada. Um dos últimos estudos realizados mostrou que o Brasil é o penúltimo colocado em interpretação de texto no mundo. Ou seja, o brasileiro ele não entende aquilo que ouve, ele não entende aquilo que lê. O Lula, quando vai falar para essas pessoas, ele sabe que a dificuldade de entendimento é muito grande. Então, o que ele faz? Usa uma linguagem simples, direta, objetiva. Ele conta historinhas, fica usando aquelas ilustrações, falando de churrasco, falando de futebol. Esse é o princípio da lógica. Passa a informação conhecida para facilitar o entendimento do que seja desconhecido. Ele, quando usa uma ironia, ele tem essa preocupação de exagerar na ironia, de tal forma que as pessoas percebam que ele está efetivamente brincando, não fica dúvida.
porque a pessoa de baixo nível, normalmente ela pega a palavra ao pé da letra, se sente confrontada e se sente agredida com aquilo, ele não corre esse risco. E pode observar, toda vez que o Lula utiliza uma linha de argumentação, quando chega no final, ao pedir a reflexão do ouvinte, ele tem o cuidado de dar também a conclusão. Ele não corre o risco de que as pessoas possam interpretar de uma forma equivocada. O Fernando Henrique tem elegância, tem profundidade, tem conhecimento, tem experiência. Dá gosto você ouvir o Fernando Henrique falando. A linha de raciocínio dele é tão concatenada, a linha de raciocínio dele é tão bem estruturada, que ao final de cada informação, ele já prepara a informação seguinte. No final da informação seguinte, ele prepara a informação posterior. Fica muito simples para o ouvinte acompanhar o desenvolvimento do raciocínio e ele também não se perde naquilo que ele está dizendo. E um outro político que foi meu aluno e que eu considero, se não o melhor, um dos melhores oradores do país, o Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, com aquela contundência dele, com aquela gesticulação espetacular, com aquela pausa bem feita, aquela comunicação visual, ele encanta as plateias. Mesmo os inimigos, às vezes, acabam se debruçando diante da comunicação do Roberto Jefferson. Rinaldo, eu fui uma vez numa palestra, era uma palestra, durou quase o dia todo, e tinham 2 oradores. E um deles, ele era muito eloquente, mas o conteúdo era muito raso. E o outro era o contrário, profundo, mas ele não era eloquente. E dava para perceber que as pessoas gostavam muito mais do primeiro caso, o raso. Eu queria saber o seguinte, a oratória não pode ter um peso negativo, ela não pode ser supervalorizada em detrimento do conteúdo? Bom, primeiro, Ricardo, nós temos que saber que palestra não é aula. E algumas pessoas confundem. Imagino que possam fazer uma palestra como se estivesse dando uma aula. Vai ser um fracasso, porque na aula o aluno precisa entender, acompanhar, ele tem que anotar e ele vai passar por uma avaliação. Se ele não entender a aula, ele se sente prejudicado. A palestra não. A palestra você quer receber um conteúdo, mas também é um momento de lazer, entretenimento, você quer se divertir um pouquinho. Então, qual é a regrinha boa para que a palestra seja eficiente? Você tem o conteúdo que você vai passar. E você precisa regar esse conteúdo com uma quantidade de espetáculo de tal maneira que a comunicação seja atraente. Por exemplo, você vai falar no final do ano para 500 vendedores, num resort, comemorando resultados de venda, todo mundo ali alegre, comemorando, fazendo festa. Se você for com a intenção de passar conteúdo, é um fracasso. Aí o que você tem que fazer? Pouquinho de conteúdo para que a mensagem principal possa chegar até o ouvinte e muito espetáculo, plantar bananeira, fazer striptease do diabo. Você vai falar com o conselho da empresa, pessoas bem preparadas, preocupadas com resultados, com números. Aí você vai passar muito conteúdo e uma quantidade menor de espetáculo. O espetáculo precisa sempre participar porque é o ser humano que está ali. Então você precisa fazer com que a sua comunicação seja atraente de uma maneira ou de outra. Agora, entre esses 2 extremos, nós vamos colocando mais ou menos espetáculo, dependendo da circunstância que nós vamos enfrentar. Provavelmente, esse orador que só tratou de conteúdo, ele não soube medir bem essa quantidade de espetáculo que ele deveria colocar ali. Você deve acompanhar na TV aberta, na TV a cabo, nós temos muitos programas religiosos. Sim. Eu queria que você fizesse uma observação, um comentário, assim, você gosta do que você vê, você acha que nós temos bons oradores nessa área religiosa, que dica você daria para um orador religioso? Bom, eu tenho que gostar porque muitos deles foram meus alunos. É muito comum o religioso vir aqui para aprimorar a sua comunicação. O religioso, ele mexe muito com a emoção, as pessoas estão ali envolvidas emocionalmente, por isso que precisa daquele gesto espetacular, daquela fisionomia, aquela fala forte, porque tem que tocar mais a emoção. Então, as pessoas precisam ser contagiadas por essa emoção. E a estrutura da fala está toda respaldada na Bíblia. Então, é muito fácil, se ele conhece a Bíblia, ele vai pegar passagens da Bíblia e transmitir aquela passagem, fazendo comparações com a realidade dos ouvintes e com muita emoção. O caminho é exatamente esse: espetáculo, emoção,
e o conteúdo baseado na palavra da Bíblia, e ele tem o caminho certinho. Reinaldo, você é um professor muito conhecido no Brasil, você tem uma escola, nós estamos aqui na sua escola de oratória. Que habilidade principal um aluno pode aprender aqui? Eu ministro cursos de oratória há 40 anos, então é uma longa estrada essa e é um trabalho feito com muita dedicação, porque normalmente eu começo aqui às 8h30 da manhã e saio às 11 horas da noite. No sábado nós temos o maior grupo aqui pela manhã, chegamos a ter 100 alunos, e sábado à tarde, Ricardo, eu reservo para ministrar cursos na USP, na pós-graduação. Lá é marketing político, gestão corporativa e relações públicas, sempre de oratória, e na FECAP também nos cursos de pós-graduação. Então, a minha dedicação é exclusiva, eu transpiro, eu respiro comunicação o dia todo. O que eu faço aqui é conversar com a pessoa que tem interesse em desenvolver a comunicação e fazer uma avaliação das características, do estilo e do potencial dessa pessoa. Quando ela está despoliciada, à vontade, sem imaginar que está sendo avaliada, ela me dá uma fotografia muito boa do que ela pode produzir. Aí eu já sei quais são os ajustes que eu tenho que fazer, de tal maneira que ela possa ir para a situação formal, levando essa característica que tem no dia a dia. Ou seja, trabalhar bastante para aprender a ser exatamente o que ela é hoje. Feito isso, aí nós vamos trabalhar dentro da característica da pessoa aquilo que pode ser melhorado sem que ela se sinta violentada. Por exemplo, a voz. Ela vai ter que aprender a usar um volume de voz adequado para o ambiente que ela vai enfrentar, sabendo que se ela puder falar um pouquinho mais alto, ela vai passar energia, disposição, vai demonstrar interesse por aquilo que está dizendo. É importante que ela apresente um ritmo adequado, alternando bem o volume da voz e a velocidade da fala. Porque aquele que fala num único tom o tempo todo, a plateia se cansa e não consegue acompanhar o desenvolvimento do raciocínio. Portanto, esse tempero, esse envolvimento é importante para que as pessoas se envolvam com a mensagem transmitida. O vocabulário precisa ser apropriado para o tipo de público. Se você fizer uma apresentação numa universidade, por exemplo, defendendo uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, tem que ser uma linguagem acadêmica. Se você for fazer uma apresentação de um projeto lá na empresa, tem que ser uma comunicação voltada para a vida corporativa. E se você for tomar um chopinho com um amigo à tarde, contando uma piada, aquela comunicação leve, soltinha, própria para esse tipo de ambiente. Portanto, a pessoa tem o vocabulário próprio dela, mas vai adaptar esse vocabulário de acordo com a circunstância que ela enfrentar. É importante também evitar os vícios, né, tá, ok, certo, percebe? Isso acaba atrapalhando muito a transmissão da mensagem. É muito comum fica irritante. Portanto, é importante a pessoa aprender que a pausa silenciosa é muito mais produtiva. A pausa silenciosa bem feita, Ricardo, ela pode valorizar a informação transmitida, ela pode criar uma expectativa sobre aquilo que a pessoa vai dizer. E pode perceber, a pessoa quando faz essa pausa com tranquilidade, ela torna a comunicação sedutora, porque ela demonstra domínio, controle, poder sobre a apresentação. Saber que o semblante não é nosso quando estamos falando, ele pertence aos ouvintes, e ter esse cuidado de olhar para todas as pessoas quando estamos falando, para que elas se sintam incluídas no ambiente e para poder fazer uma boa leitura da reação desses ouvintes. Além desses aspectos estéticos, voz, vocabulário, expressão corporal, é muito importante também aprender a organizar bem o raciocínio, saber como iniciar para conquistar o ouvinte, uma frase que possa provocar impacto nele, prometer lucro, vantagem, benefício para que as pessoas se sintam interessadas em acompanhar, criar expectativa, orientar bem sobre o assunto que vai ser desenvolvido para que a pessoa possa acompanhar com tranquilidade, apresentar uma linha de argumentação consistente, observar se há necessidade de fazer refutações a possíveis objeções, afastando essa resistência, e uma conclusão, de tal maneira que as pessoas possam refletir ou agir de acordo com a mensagem transmitida. Quando você recebe um orador experiente, alguém que já fala muito, um professor, um pastor, algum religioso, um político, o que alguém já experimentado pode aprender no curso de oratória? Eu vou dar a resposta que o Roberto Jefferson deu a mim. Ele, quando apareceu,
um orador extraordinário. Eu falei, Roberto Jefferson, você é o cara, você é a referência, todo mundo quer aprender a falar com você, o que é que você está fazendo aqui? E ele, com toda humildade, disse o seguinte, Polito, tem um deputado lá no meu partido que não fala nada. Aí, de repente, eu vejo o deputado falando. Tem outro que é muito bom, eu vejo esse outro melhor ainda. Aí eu vou perguntar, o que aconteceu com você? Fui lá no curso do Polito. Ele disse, quer saber de uma coisa? Alguém que faz isso há 40 anos, todos os dias, com certeza vai ter muito que ensinar a mim. Então, se ele caminha numa determinada direção e a partir de uma aplicação técnica, ele pode encurtar esse caminho, se ele não está acostumado a fazer uma avaliação correta da plateia e pode, a partir dessa avaliação, tornar a sua comunicação muito mais eficiente, se ele tem qualidades de comunicação que não foram exploradas, isso começa a ser explorado também de uma forma mais eficiente, é evidente. Aquele que é ruinzinho de comunicação, ele começa aqui, você com pouco trabalho faz com que ele venha para cá. É muito fácil perceber. Aquele que é muito bom, ele já está aqui. Você trabalha muito para que ele chegue aqui, mas essa pequena diferença nele pode ser o que ele precisava para ser ainda muito mais contundente, muito mais positivo com a sua comunicação. Muito bem. A próxima pergunta, Reinaldo, você vai escolher, tá? Vou te dar 3 opções, você escolhe uma delas e eu faço. Geralmente eu respondo as 3. Mas vamos lá. Pergunta origem, pergunta incompleta e pergunta até eu. Pergunta origem, pergunta incompleta e pergunta até eu. Você escolhe um desses títulos e eu faço a pergunta. Pergunta origem, pergunta incompleta, pergunta incompleta, que eu não entendi bem, agora estou curioso. Complete a frase. O Reinaldo Polito, às vezes, sente medo de falar em público e fica muito feliz com isso, porque significa que está envolvido com aquilo que faz. Bacana. Está vivo. Vivo. Muito bem. Você é reconhecidamente alguém muito bom com as palavras, um orador experimentado, um professor. Para encerrar, eu queria saber, o que te deixa sem palavras? O que me deixa sem palavras é ver, por exemplo, um aluno chegando aqui, uma pessoa chegando aqui tímida, introvertida, sem conseguir dizer às vezes o próprio nome, no almoço, no jantar em casa, cabeça baixa, cabeça enfiada no prato, sem conversar com a família, e ele percebe que se ele continuar assim vai ser uma pessoa infeliz o resto da vida. E vem aqui, às vezes, como última esperança, e sai do treinamento feliz, comunicativo, conversando com a família, se relaciona melhor com os trabalhos. Eu fico tão emocionado quando eu vejo isso, que isso realmente me tira as palavras. Bem, eu não tenho palavras para agradecê-lo. Você foi muito gentil em me receber, pessoa muito simpática. Foi muito bom ter te conhecido, Reinaldo. Foi um prazer muito grande, adorei essa nossa conversa e eu espero que essa conversa, que foi sincera, que saiu do fundo do coração, que é exatamente aquilo que eu faço, possa ser útil para as pessoas que vão assistir ao seu programa. Muito bem, viu? Muito obrigado. Um prazer, Ricardo. A gente fica por aqui, em breve volta com mais um bate-papo no Pretexto. Até mais.